Bem-vindo ao Cosmo Talks, onde cada pensamento é uma estrela e cada conversa uma constelação. Hoje, a gente vai mergulhar numa condição neurológica que, olha, parece coisa de ficção científica ou melhor, de conto de fadas. A Síndrome de Alice no País das Maravilhas, SAPM, para simplificar. É um nome curioso, né? E faz todo sentido. Total. A gente vai usar uns artigos de pesquisa, revisões para entender o que é isso, essa ligação doida com o livro do Lewis Carroll, o que causa e, claro, o que raios acontece no cérebro. Porque as experiências da Alice no livro Encolher, Crescer, O Tempo Maluco... Exato! São muito parecidas com os sintomas reais que os médicos descrevem. Bom, vamos lá, desvendar esse mistério. Começando pelos sintomas, que são, bem, estranhos. Coisas que o John Todd descreveu lá em 1955 e que batem muito com as aventuras da Alice. As distorções visuais, por exemplo. Isso. Macropsia, quando tudo parece gigante. Ou micropsia, tudo pequenininho. Telopsia, as coisas parecem mais longe. Pelopsia, mais perto. É uma bagunça na percepção visual. E não é só o que se vê fora, né? A percepção do próprio corpo também. Pois é. Macrosomatognosia, sentir partes do corpo enormes. Ou microsomatognosia, sentir que está encolhendo. Lembra da Alice batendo a cabeça no teto? Claro, ou ela pequenininha para passar na porta. É bem isso. Exatamente. E ainda pode ter a sensação do tempo passando diferente, ou aquele sentimento de não ser você mesmo, sabe? Despersonalização. Como Alice perguntando, quem sou eu? E o que é fascinante, assim, é a conexão fortíssima com a enxaqueca. Ah, sim. Ouvi falar disso. Em adultos, olha só, é a causa mais comum. Um estudo mostrou mais de 27% dos casos ligados a ela. Nossa, quase um terço. E muitas vezes a SAPM é tipo uma aura de enxaqueca. Aqueles sintomas que vêm antes da dor de cabeça, sabe? Especialmente em crianças. Mas não é aquela aura comum de luz piscando? Não. É uma aura bem mais complexa, mais elaborada, com essas distorções todas que a gente falou. Que coisa! E o curioso é que exames tipo tomografia, ressonância magnética do cérebro, geralmente não mostram nada de errado. O eletroencefalograma, o EEG, às vezes mostra alguma alteração, mas nem sempre. Entendi. Mas aí que a história fica mais interessante ainda, né? Não é só enxaqueca. De jeito nenhum. E isso surpreende muita gente. Infecções são a segunda causa mais comum. Quase 23% dos casos. E o vírus Epstein-Barr... O da mononucleose. Isso mesmo. Em crianças, é um gatilho importante. Tipo, quase 16% dos casos ligados a ele. Quem diria que um resfriado mais forte, uma mononucleose, podia levar a algo tão surreal? Pois é, e a lista continua. Tem lesões no cérebro, alguns remédios. Remédios quais? Olha, o topiramato, que às vezes é usado justamente para tratar enxaqueca, ironicamente. E até xarope para tosse com dextrometorfano. Caramba, xarope para tosse. Pode acontecer. E claro, drogas como LSD, maconha, transtornos psiquiátricos também podem estar associados. E epilepsia. É uma gama bem ampla de gatilhos. Uma lista bem variada mesmo. Isso sugere que o mecanismo no cérebro deve ser algo central, né? Que pode ser afetado por várias coisas. Exato, e a neurociência está começando a mapear isso. Parece que uma área-chave é a tal da junção temporo-parieto-occipital, o TPOC. TPOC? Nome complicado. Mas pensa nela como um centro de controle da realidade, sabe? Onde a informação visual se junta com a sensação do nosso corpo, onde a gente está no espaço. Ah, tipo um GPS interno que integra a visão? Mais ou menos isso. E se essa integração falha, aí podem surgir essas distorções visuais e corporais ao mesmo tempo. Faz sentido, né? Total. E tem aquelas vias visuais também, né? Dorsal e ventral. Isso. A via do onde e a via do o quê. Problemas na comunicação entre elas, talvez ali na junção parieto-occipital, também podem contribuir. E tem um estudo bem recente com ressonância magnética funcional, o fMRI, que achou algo bem específico. Em pessoas com enxaqueca e SAPM, eles viram uma comunicação, digamos, exagerada, uma hiperconectividade. Comunicação exagerada.
Entre quais áreas? Entre uma área visual chamada V3, que está ligada àquele fenômeno da aura da enxaqueca, a depressão alastrante cortical. Ah, aquela onda elétrica que varre o cérebro. É essa mesma. Então, entre essa V3 e uma área de integração sensorial lá no sulco temporal superior, o STS, mesmo entre as crises de Sapien, essas áreas estavam conversando mais do que o normal, comparado com quem tem enxaqueca com aura típica ou pessoas sem enxaqueca. Que interessante. Então essa conversa excessiva poderia ser tipo uma assinatura cerebral da Sapien em quem tem enxaqueca? Talvez um biomarcador no futuro. É uma possibilidade. Uma linha de pesquisa bem promissora, sim. Claro que precisa de mais estudo para confirmar, para ser algo confiável para diagnóstico, mas é um caminho. E como deve ser passar por isso, né? Imagina, do nada, a sala diminuir, sua mão ficar gigante. Deve ser muito assustador. Com certeza, o medo de estar ficando louco é relatado, é comum. Porque os episódios vêm do nada. Geralmente são curtos, né? Segundos, minutos, às vezes horas, mas raramente passam de um dia. Isso, e podem sumir sozinhos depois de umas semanas, meses, ou melhorar com tratamento para enxaqueca, se essa for a causa. Mas o susto inicial deve ser enorme. E imagino que seja difícil diagnosticar. Não tem um critério único, universal, e a pessoa pode ter medo de falar, de acharem que é problema psiquiátrico. Exato. Pode levar a subdiagnóstico ou o diagnóstico errado. Mas um ponto muito importante. Qual? Geralmente, a pessoa tem noção de que aquilo é uma distorção. Ela sabe que não é real. Mantém o juízo crítico. Isso ajuda a diferenciar de outras condições. Entendi. Isso é crucial mesmo. Bom, então o que a gente viu aqui? A síndrome de Alice no País das Maravilhas é real, não é só história, é neurológica. E ela mostra uma falha temporária em como o cérebro junta as informações dos sentidos. Está muito ligada à enxaqueca, como uma aura bem diferente, mas também pode ser disparada por coisas super comuns, tipo um vírus. Exato. E a ciência está começando a entender melhor, olhando para essas áreas como a TPOC e achando padrões específicos, como essa supercomunicação V3-STS em quem tem enxaqueca. Pois é, e isso tudo levanta uma questão bem importante, né? Se a Sapien está tão ligada a mecanismos da enxaqueca, como a depressão alastrante, e a esses padrões de conexão cerebral, Sim. será que investigar mais a fundo essas conexões não poderia só ajudar a gente a entender e tratar melhor a própria síndrome, mas também dar uma janela para entender como o nosso cérebro constrói a nossa percepção da realidade? Uau! E talvez o quão frágil e surpreendente esse processo pode ser. O que essas experiências tão bizarras nos ensinam sobre a linha tênue entre o que a gente percebe e o que é real.